Paz seja convosco. Estamos neste momento reunidos para falar da palavra de Deus. Ai, Jesus. Gálatas capítulo 3. Paz seja convosco. Amém. 3. Gálatas capítulo 3. Versos 10 em diante. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, capítulo 3, versos 10 em diante. Assim diz a palavra de Deus: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Palavra do Senhor, amém? Senhor, louvamos o Teu nome por mais esse tempo que teremos na Tua presença, meditando em Gálatas capítulo 3. Temos aprendido com o apóstolo Paulo a respeito, Pai, das formas que nós temos de chegar ao Senhor, que na verdade não são formas, mas é a única forma, é através da fé. Que o Senhor possa nos orientar, o Senhor possa nos instruir, o Senhor possa falar conosco, que nós possamos entender, que nós possamos seguir todas as ordenanças e os seus mandamentos, em nome de Jesus. Amém. Gálatas capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele está trazendo a disputa, ou o conceito da luta entre o que os judaizantes falam, que é pela obra, e ele está trazendo o que as escrituras falam, que é pela fé. Ele começa explicando, falando sobre Abraão, e aí ele começa a mostrar para eles que há apenas duas alternativas, digamos assim, para a pessoa escolher: é fé ou é obras. E no final do discurso ele vai mostrar que uma é falsa e a outra é verdadeira. Alcançar um relacionamento correto com Deus deve ser a nossa maior meta. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós conseguimos nos relacionar com outros seres humanos de uma maneira muito mais correta, porque o padrão deixa de ser o relacionamento horizontal para ser o relacionamento vertical com Deus. Nesse contexto, nós somos justificados diante de Deus, que é exatamente o oposto de ser condenado. Ou você é condenado, ou você é justificado. Se você estabelece, você escolhe a forma certa de se relacionar com Deus, você é justificado. Se você escolhe a forma errada, você é condenado. É importante a gente entender se a nossa salvação ela vem pela fé ou se vem por obras. Justificação significa estar a favor de Deus. Vida eterna significa ter comunhão com Deus. Mas a pergunta que fica é: como o homem pode desfrutar o favor e a comunhão de Deus, sendo nós pecadores? O apóstolo Paulo vem falando dessas duas alternativas, que nós vamos depois ver qual que é a verdadeira ou não. A primeira delas é as obras. O apóstolo Paulo ele começa a trazer aqueles homens não apenas um conceito, não apenas um entendimento: engole aí, você tem que aceitar porque eu estou mandando e pronto. Mas ele começa a ensinar eles, e começa a falar de coisas que eles conhecem, que é o que nós temos que fazer.
Nós, tendo conhecimento da palavra, antes de chegar para a pessoa e falar assim, olha, você está fazendo, está errado. Mostra nas Escrituras. Mas como que você pode fazer isso se você não lê as Escrituras? Você vai dialogar com a pessoa de uma forma apenas verbal. A gente tem acompanhado o Felipe e Rayane tentando domar a Helena, e eles podem até domar na pancada, mas a pancada faz parte. Mas mais importante que isso é a palavra. Falar sobre a santidade do lugar, respeito das pessoas, amor ao próximo. Porque ou você estabelece uma forma de agir pela fé ou pelas obras. Porque senão o que vai acontecer? A Helena vai crescer e vai entender que quando ela faz algo, ela recebe um prêmio. Quando ela age errado, ela é punida. Mas não segundo os princípios das Escrituras, segundo o princípio da casa do Felipe e da Rayane. Tirou ela desse ambiente, ela não entende isso e ela vai agir como ela quer. O entendimento e o ensino através da palavra é algo que é para qualquer lugar. Se você começar a doutrinar uma criança como se fosse um animal, não estou falando que é o caso de vocês, como um animal, faz isso. Você faz isso, eu te dou um biscoito. Se você estuda, eu te dou um passeio. Isso chama-se ensino através da mudança de comportamento, que é o que a Super Nani faz. Então ela ensina que se você cometer algum erro, você vai para o cantinho. Mas como executar isso no shopping, que não tem o cantinho? Como executar isso na casa da avó? Como executar isso num passeio, na escola? Não tem como. Então, nós temos que entender que o nosso trabalhar tem que ser no âmbito da palavra. Mas o apóstolo Paulo, ele começa apresentando... Esse exemplo que você está dando aí, ensinando para as crianças, que você está falando do exemplo do canto, mas então, como que você ensina a criança? Qual o centro para você tocar a criança? O versículo, tem honrar pai e mãe, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando a Helena, vou usar o exemplo da Helena, quando a Helena ela começa a gritar no culto, ela não está só se expressando, ela está incomodando as pessoas que querem ouvir, e ela tem que entender isso. O cantinho, ele existe. O castigo físico, ele existe. A palavra de Deus diz que não afasta da criança a vara, mas a vara ela tem que ser aplicada com o entendimento da criança, senão ela vai ser condicionada fisicamente, não através da mente. Então para cada, assim, só para entender, então para cada questão assim, da educação dela, a gente procura um versículo base para passar para ela entender no exterior lá fora. Ela tem que entender que o maior falha dela não é com o grupo, e sim com Deus. Para depois ela entender que o problema é horizontal. Então, ela gritar no culto, ela está agindo da seguinte maneira: eu mando nesse lugar e eu tenho que satisfazer. Ela está sendo idólatra, pequenininha desse jeito. Ela está sendo idólatra, falando assim: eu faço o que eu quero. Você está mandando eu buscar o negócio ali, e eu não vou, porque quem manda sou eu, não é você. E a conversa ela é necessária dentro de padrões bíblicos, porque nós somos seres espirituais. A repreensão existe, mas não é só ela, também tem. Eu acho que um livro que pode ajudar bastante nisso é Provérbios, porque Provérbios fala bastante de comportamento, do nosso comportamento, né? Com as pessoas, com Deus, com respeito, reverência, autoridades. Sim, bastante, perfeito, tá? Livro base, um dos Provérbios. Todos, acho que os 6 primeiros capítulos, ou um pouco mais, ele fala exatamente deste temor ao Senhor através do ensinamento do pai. Porque o pai tem a obrigação de fazer o ensino através das escrituras. A mãe também, mas a mãe é muito mais dentro do conceito moral, como se portar, como agir. Eu vejo também Provérbios, assim, não é para criança especialmente. Não, Até é que a criança não é um reflexo, né? não é específico para criança, mas em Provérbios de 1 a 6, ele trata especificamente de criança. E entenda que o nosso tratar com pessoas que são novas na fé também pode ser aplicado dessa forma. Mas o texto ali ele foi escrito para pai
educar o filho. Pai educando os filhos, né? Não só o filho homem, mas as crianças. A educação ela vem dentro dos princípios bíblicos através do pai e não através da mãe. Mas a mãe também ajuda. A parte moral a mãe tem que ensinar. Como comer? Como fazer? Vai comer com a mão? Come de boca aberta? Essas coisas a mãe tem que fazer. A parte espiritual, segundo as escrituras, quem pilota isso é o pai. Então, a primeira das alternativas, que não existe, a gente sabe que não tem, mas a primeira das alternativas que o apóstolo Paulo mostra é a alternativa das obras. Eu vou tentar cumprir o máximo possível da lei de Deus para eu ser encontrado como alguém legal. O problema disso é que Deus não compara homem com homem. Se fosse, seria fácil. Você escolheria alguém que é pior que você, porque é assim que a gente escolhe. Você faria mais obras que ele e se apresentaria perante Deus e assim, olha, eu faço mais que a Ingrid. E a Ingrid olhava para o Sebastião e falava assim, eu faço mais que o Sebastião, mas o padrão é um só, é Jesus Cristo. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. No verso 10 nós lemos, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. A regra é, para você ser bendito nas obras da lei, você tem que cumprir tudo. Errou um, já era. Não é justo, pastor, é a regra. E quem dá conta, né? Ninguém dá conta, tá? Os maiores judeus, os maiores sacerdotes judeus, nenhum dava conta. Cumpriam 60%, 70% das leis. Não há como você ser pleno o tempo todo o tempo, em especial porque grande parte dos seus pecados você nem sabe que é pecado. Você ainda acha que está tudo normal. É quando a palavra de Deus vem e te convence. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Esta é uma outra citação do Antigo Testamento, Deuteronômio 27, 26. Deuteronômio 27, 26. Pode ler? Pode? Diz assim, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá, amém. Volta uma página. Volta uma página. Aí você vai ver as maldições que existem, e aí eles falam 10, 15, 20 versículos de maldições que são sobre as pessoas que não cumprem. Tá? O André ele leu apenas o fechamento. A pessoa leu maldito, e o povo diz amém, e o povo diz amém, e o povo diz amém. Foi assim, um a um. E ele citou os principais, e no final ele faz o arremate. Além desses, todos os outros. Pois o apóstolo Paulo está se esforçando para mostrar, como diria mais tarde ao rei Agripa, ele é confrontado perante um rei que ele nada mais ensinava. Eu não ensino nada mais do que profetas e do que Moisés disse, Atos 26, 22. Já está na mão, pode ler? Pode. Mas, alcançando socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Eu não falo nada demais, eu não invento moda. Eu só falo o que a palavra diz. É por isso que você tem que ter conhecimento das... E se você não lê, o que acontece? Não tem como você fazer. Nesse versículo de Deuteronômio que nós lemos, Deuteronômio 27, 26, há um pronunciamento de uma solene maldição sobre todos que fracassam na guarda de todos os mandamentos da lei. É verdade que a palavra todo parece ter sido importada de um outro versículo, mas isso não altera o sentido. Toda palavra tem que ser cumprida. Você quer servir a Deus através da lei? Cumpra tudo, 100%. A lei nunca pode ser isolada de Deus, pois a lei é a lei de Deus, a expressão de sua natureza moral e de sua vontade. O que a lei diz, o que a lei abençoa, Deus abençoa, e o que a lei amaldiçoa, Deus amaldiçoa. E aí nós temos uma outra dificuldade.
Nós já temos dificuldade em pensar num Deus irado e num Deus que amaldiçoa. Um Deus que olha para aquilo e fala: você está errado, maldito você é. Aos nossos ouvidos modernos e sensíveis, porque nossos ouvidos são sensíveis, nós somos cheios de mimimi, tais palavras têm um som cruel. Por que Deus é assim? Por que Ele faz isso? Por que Ele exige tanto de mim? Há pessoas que tentam fugir ao dilema, dizendo que Paulo não está escrevendo acerca da maldição de Deus. Deus não fala maldição nenhuma. Deus ele está fazendo alguma interpretação. Paulo ele está falando alguma outra coisa. Não pode ser que Deus ele amaldiçoe pessoas. A lei nunca pode ser isolada de Deus. O que a lei abençoa, Deus abençoa. O que a lei amaldiçoa, Deus amaldiçoa. Vamos voltar lá em Deuteronômio 27. Algo que eles já tinham sido avisados. Deus ele estabelece um efeito, algo visual, para que eles possam entender. Deuteronômio 27, nós não vamos ler só para você visualizar. Algumas pessoas sobem num monte chamado Monte Ebal, e o outro monte é o Monte Gerizim. De um lado ele fala para as pessoas: olha, fala a bênção. E aí eles falam as bênçãos. Quando ele fala: se você agir bem, você é abençoado. E a povo fala: amém. E aí vai falando uma série de bênçãos. Quando ele fala maldição, todos são amaldiçoados em relação àquilo que não é cumprido. Deus ele amaldiçoa a pessoa. Da mesma maneira que Jesus Cristo ele se fez maldito, porque todo aquele que é pendurado no madeiro, ele é maldito. Naquele momento, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele foi maldito. O que acontece é que pelo sacrifício dele, por ele não ter pecado, ele vai ser redimido e ressuscitado. Ele se fez maldito por mim e maldito por você. Realmente não temos necessidade de nos confundir. Essas palavras expressam o que as Escrituras nos dizem como um todo acerca de Deus em relação ao pecado, isto é, ninguém pode pecar com impunidade, pois Deus não é um velho Papai Noel sentimental, mas um justo juiz da humanidade. A desobediência sempre nos coloca sob a maldição de Deus e nos expõe às horríveis penalidades do seu julgamento, sendo que o significado de amaldiçoar não é condenar, mas é rejeitar. Esta maldição não é que ele vai colocar um demônio puxando o seu pé, é que ele rejeita você. Ele não quer viver mais ao seu lado. Ele não aceita você. É a figura de Adão e Eva no jardim do Éden. Afasta. Está em pecado? Não dá para conviver comigo. É algo que se a gente começasse a pensar, por exemplo, no contexto de Saul, que quando o Espírito Santo de Deus saiu dele, ele ficou endemoniado, ele só se acalmava quando Davi tocava a harpa lá. E aquele homem tinha momentos de explosão na sua ira, mostrando o problema que era no teu Espírito Santo de Deus. Davi via isso e ele falava: Deus, não afasta de mim o teu Espírito. Que é o que o irmão Cláudio, quando ele ora, ele fala: não nos lance fora da tua presença. Quando ele está falando isso, ele está falando: Senhor, não tira o Espírito Santo de mim. Não permita que eu haja segundo o meu coração. Não me lances fora da tua presença. Não faça com que eu haja segundo o meu coração. Romanos capítulo 1 fala que o Senhor entregou as pessoas aos seus próprios desejos. A pior coisa que tem é Deus entregar você aos seus desejos. Quando alguém desejar no seu aniversário, fala assim: que Deus realize todos os desejos do seu coração. Você pode falar sem medo, está amarrado. Porque se Deus ele realizar os desejos do seu coração, a primeira coisa que vai acontecer é você vai sair da presença dele. Por isso que Deus não nos atende nos nossos desejos, na nossa vontade, na sua totalidade. Ele só nos atende nas nossas necessidades. Pastor Paulo, antigamente, toda vez que eu ia parabenizar alguém, eu sempre falava: olha, que Deus abençoe e realiza os bons desejos do seu coração, tal. Depois que eu comecei
comecei a... Você ainda foi melhor. Os bons desejos você não realizou nenhum, né? Aí eu comecei, depois que eu comecei a entender a reforma, toda vez que eu vou parabenizar alguém, eu falo bem assim, que Deus dê o suficiente dele para a tua vida. E a pessoa não gosta, não. Não gosta. Eu não quero o suficiente, não, irmã. Daí eu quero é mais. Eu quero é abundância. Hoje, toda vez que eu vou parabenizar alguém, aí eu falo, olha, eu desejo o suficiente de Deus para a tua vida. Porque o suficiente de Deus para as nossas vidas é tudo. Não precisamos de mais nada. Não é pra você falar tá amarrado ou não. Eu tô brincando com você, tá? Você falar isso, você ofende. Só um minutinho. Você vai ofender a pessoa. Eu lembro de um dia que a gente estava lá em casa, no aniversário da Rosângela, a gente ainda estava na igreja antiga, e aí as irmãs piedosas, olha, eu quero deixar um versículo para a irmã Rosângela, que Deus te ame, que você é linda, que você é virtuosa. Aí uma irmã levantou e falou assim, não esquece não que você é uma pecadora miserável. Apesar de ser, não está no contexto, não encaixa a situação. Então saiba ser sábio para falar as palavras. Fale, Rô. Não, é por isso que o Pai Nosso fala, seja feita a nossa vontade. Né? Seja feita, você pode pedir, mas é feita a vontade dele. Do jeito que ele quiser. Do jeito que ele quiser. Aí tem uns malucos que falam assim, olha, se você quiser alguma coisa, você tem que falar direitinho o que você quer. Eu quero um carro com um pneu desse jeito, com uma medida tal, de tal cor. Porque se você não especificar, é uma doutrina teológica. Se você não especificar, Deus vai dar o que ele quer e não o que você quer. Você não recebeu porque não soube pedir, né? Pediu mal, né? Pois é. Mas isso é teologia, Rayane. As pessoas, elas distorcem os ensinamentos para fazer a satisfação do desejo dos corações. Então é ensinado. Lei do determinismo. Então eu já fiz isso muito, eu e Rosângela. Eu determino em nome de Jesus. Como é que você vai determinar alguma coisa se você nem um fio de cabelo na sua cabeça você controla? Mas é uma teoria. Determinação positiva. Essa que eu falei é uma outra tipo de teologia. E toda sorte de coisas, quando você não se detém no estudo da palavra, você é levado por ventos de doutrina. É por isso que precisa ler. Porque se a pessoa fala uma besteira, opa, eu estava falando lá uma coisa lá e eu falei uma besteira, a irmã pulou e falou assim, ô pastor, mas está o versículo assim, assado, lá. Forma, me perdoa, eu me expressei mal. Mas e se ela não fala? Passava o erro para todo mundo, e ninguém nem ia falar nada. Amaldiçoar não significa condenar, mas rejeitar. Portanto, se a bênção de Deus produz justificação e vida, a maldição de Deus produz a morte. Tal é a posição de cada ser humano que já viveu, exceto Jesus Cristo. Paulo presume aqui a universalidade do pecado, ou seja, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que é carecer? Eu já falei, mas vou falar de novo. Será que é precisar? Ou é mais que isso? É aquele exemplo da oração que eu dou para vocês. Eu chego para a Rayane e falo assim, Rayane, você pode orar por fulano? Aí ela faz a oração, beleza? Mas e se for a Helena na UTI? Será que ela vai fazer uma oração? Ou vai fazer aquela oração oração forte? Irmão Cláudio? Oração forte, né? Tem diferença de oração. Carecer não é só precisar. Você está precisando desesperadamente de algo. Desesperadamente de algo. Fale, querida. Não, porque essa questão aí da oração forte, que as pessoas dizem isso. Não, eu estou fazendo uma brincadeira de jogo de palavras, tá? Mas também tem uma outra coisa que falam que eu não entendo isso, que uma oração individual, você faz um ser humano faz uma oração individual por uma causa, por um país, ou sei lá, e uma oração coletiva da igreja, não tem o mesmo efeito para Deus? Ou a multidão tem um peso maior? A oração em concordância é a oração do povo de Deus reunido. Eu vou dar um exemplo que não está na Bíblia, tá? Mas para você entender, é a mesma coisa que você dá um tiro de um revólver num lugar e você tá com um grupo, é um tiro de bazuca. Não é bíblico esse exemplo, mas é para você entender. É muitas pessoas clamando.
Então nós estamos com esse fato aí do STF. Quanto mais pessoas reclamarem, o que vai acontecer? Mais as pessoas vão entender que há um desagrado. Em relação ao STF a gente não pode fazer nada, mas em relação à PEC a gente pode fazer. E não é você ir para a rua, mas você pode orar. Você pode mandar um e-mail, pode mandar uma mensagem, tem uma série de formas de você fazer, inclusive ir para a rua. Mas as nossas armas, elas não são carnais. As nossas armas, elas são espirituais. Então, muito mais tem a validade de você se ajoelhar e orar do que você sair com uma bandeira. Porque o poder humano, ele é limitado, o poder divino não. Se você olhar, por exemplo, a história de Sodoma e Gomorra, você vai ver que a ação de Deus, lógico que não é condicionada ao homem, mas ele fala, o clamor chegou lá nos céus. Egito, povo de Israel, o clamor do povo chegou nos altos céus. As pessoas oravam individualmente, mas quando nós oramos em concordância, ela tem um peso maior. É por isso que a gente se reúne na quarta-feira. Senão eu chegava, passava um zap para o irmão Cláudio, para o Sebastião, e falava assim, olha, você ora por esse assunto, você ora por esse assunto, cada um na tua casa, está tudo bem. Mas a oração da comunhão, ela é diferente. E o apóstolo Paulo, não lembro o versículo, você vai ver que ele cita orações de concordância, ele fala de súplicas, ele fala de ações de graça. Ele não está simplesmente falando de nomes diferentes de oração, ele está falando que há formas de orar diferentes. Da mesma maneira que há formas diferentes da gente conversar. Então, quando eu brinco carinhosamente com a Menise ou com a Rayane, é diferente de como eu brinco com a Rosângela. A minha linguagem, ela é diferente. Quando eu falo com ela, eu falo com palavras de amor, palavras de carinho. É diferente. Da mesma maneira, quando você fala com Deus, há formas diferentes de você falar e de se expressar com Ele. Paulo presume aqui a universalidade do pecado, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele argumenta da mesma forma nos primeiros capítulos da Epístola aos Romanos. Inclui pessoas diretas e respeitáveis que pensam que estão excluídas. O apóstolo choca os judaizantes ao afirmar que quem está sob a maldição não são apenas os ignorantes ou os gentios da lei, que era o entendimento da época. As pessoas olhavam e falavam assim, judeus, gentios, tudo para o inferno. O apóstolo Paulo ele começa a trazer esse entendimento que não é a medição de se você tem um sangue judeu ou não, se o teu nome tem, sei lá, qualquer nome Shalom no teu nome, é um nome, não é isso. Como dentro do cristianismo, não é você estar dentro de uma igreja, ou fora da igreja, ou você confessar que você crê ou não crê, e sim, a sua fé é demonstrada através das obras, e não ao contrário, que é o que os judaizantes estão batendo. Os judaizantes eles estão batendo o quê? Você demonstra que você é salvo pelas obras. Tiago, ele vem trazendo a importância das obras, porque senão a gente não fazia nada. A gente tem que fazer, e a demonstração para o mundo é a manifestação do fruto do Espírito, é eu manifestar o meu amor, é manifestar a minha paz, que nem eu vejo, você vem, traz uma florzinha, quando você traz uma florzinha, é a manifestação de amor, você está falando assim, eu tenho o fruto do Espírito no meu coração, não é que a pessoa que não traz não tem, mas é o seu jeito de fazer isso. Quando o irmão Cláudio ele pega uma balinha e dá para mim ou dá para uma criança, ele está demonstrando o amor dele. É uma forma de demonstrar amor. Eu tenho carinho pela sua vida, eu tenho amor pela sua vida. E nós somos chamados a manifestar no mundo Nós somos chamados a manifestar ao mundo o fruto do Espírito. Sim, os dons do Espírito são importantes, eles são verdadeiros. E você tem que orar pelas pessoas. A gente estava lá na aula ontem e a moça só fazendo assim, ó. Eu falei, o que você tem, irmã? Tô com enxaqueca. Eu falei assim, irmã, vem aqui, vamos orar. Parei a aula e fui orar por ela. Aí depois do intervalo ela falou assim, pastor, obrigado pela tua oração. A dor está bem fraquinha. Aquilo lá eu não estava suportando. Nós temos que agir, demonstrar amor pelas pessoas. O apóstolo choca os judaizantes ao afirmar que quem está sob a maldição não são apenas os ignorantes, os gentios, como eles imaginam, mas também os judeus
que são judeus apenas de nome e não são de coração. Ele escreve em Romanos, abre aí, Romanos capítulo 3. Versos 22 e 23. Você já leu, Menízia? Já, ó, ainda. Ah, é, você é Apocalipse, né? O Romanos você dá ainda. Alguém, por gentileza? Romanos 3, quanto? 22 e 23. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecem da glória de Deus. Tá? Então a gente tem que entender que não há diferença quando Deus olha para mim e olha para Hitler, ele vê nós dois como pecadores. A diferença é que sobre a minha vida é o sangue do Cordeiro, e a gente acha que sobre a vida de Hitler, ele não se arrependeu, ele morreu em pecado, ele foi para o inferno, está no inferno. A diferença é o sangue do Cordeiro, apenas isso. Nós sabemos disso pela própria experiência. 1 João capítulo 3, verso 4. 1 João. Pedro, João. 1 Pedro capítulo 3, verso 4. 1 João. Capítulo 3, verso 4. 1 João capítulo 3, verso 4. Pode ler? Por favor. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é qualquer transgressão da lei. Se você quebra qualquer lei, você transgride e você é considerado sob a ira do Senhor. Quem transgrediu a lei? Todos nós. Todos nós transgredimos a lei, pois não temos amado a Deus com todo o nosso ser, nem ao próximo como nós mesmos. O primeiro mandamento, junto com o segundo, é o que a gente quebra primeiro. Nós não amamos a Deus, porque amar a Deus é ler a sua palavra e guardar os seus mandamentos. Quando nós fazemos isso, nós estamos demonstrando que nós não amamos a Deus. E quando nós tratamos o próximo de uma maneira diferente que nós gostaríamos de ser tratados, nós também estamos mostrando para Deus que nós quebramos o segundo mandamento. Nós não temos amor. Porque esse último versículo aqui, você leu 1 João 3, 4. né? Aí o 6 termina. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem conheceu. A gente luta contra a prática do pecado, né? Sim. A É prática dos que descansam no pecado. descansa no pecado, perfeito. Você tem de um lado pessoas que descansam no pecado, que é a prática da iniquidade, e aqueles que cometem o pecado, mas se incomodam e querem se livrar dele. Semana que vem, se Deus assim permitir, a gente vai finalizar esse assunto da lei, e a gente vai entrar na segunda alternativa, que é a nossa alternativa, que é a da fé. Eu creio em Jesus Cristo, e através da crença em Jesus Cristo eu sou salvo. Eu não tenho que fazer nada? Não tenho que fazer nada. Não há nenhum preço a ser pago? Não. A pessoa fala assim, eu tenho que pagar o preço. Eu não tenho que pagar preço nenhum, já foi pago. É melhor obedecer do que sacrificar. Quem sacrificou? O que sobra pra gente? Tava cantando, né? Nem ouviu o que falou, né? Então o que sobra pra gente? Deus. Que Deus, nem sabe o que tá falando. Tá brincando. É melhor obedecer do que sacrificar. Quem fez o sacrifício? Jesus. Sobra o que para você? Já que ele fez o sacrifício? Obediência. Obediência. Ó, eu vou perguntar de novo. Quando eu perguntar o que sobra para vocês, eu falo obediência, tá? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos pelo teu amor e a tua graça, agradecemos pelo sacrifício que tu fizeste por nós. Sem o teu sacrifício nós estaríamos perdidos, Pai. Não há nada que nós possamos fazer, não há nenhuma artimanha, não há nenhum preço a ser pago, apenas, Pai querido, crer e confiar em Ti. Que nós possamos entender que as obras sim são necessárias para testificar o nosso cristianismo. Através das nossas obras,
as pessoas, Pai querido, vão ver Deus em nós. E nós pedimos que nós possamos manifestar as tuas obras sim, mas que possamos entender também e ensinar as pessoas que a salvação vem pela graça e pela graça somente. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.